Fala galera do Vale do Mundo, estamos aqui diretamente dos estúdios da Ribeira Plus em mais um dia de gravações do nosso Pod Vale do Ribeira. E hoje ela está de volta, nossa parceira. Ai, Doug, e aí, Ira, tudo bom? tudo bem? Obrigada pelo carinho, pelas menções. Eu adoro quando eu estou longe e vejo o programa em que eu não estou e vocês me mandam um abraço. Sim, eu fico muito feliz. Falando com você, mandando mensagem. E aproveitando você que está em casa, que também tem esse carinho enorme pelo nosso programa, pelas pessoas que vêm participar, pela Ribeira Plus, pelos produtores desse programa, eu vim aqui hoje ter uma conversa especial com você também, porque você é nosso espectador, nosso amigo, nosso vizinho, uma pessoa muito especial. Eu vim pedir para você, quando assistir esse programa, quando ouvir a gente nas redes sociais, compartilhar o nosso conteúdo, indicar para outras pessoas, seguir as nossas redes lá no Instagram, no TikTok, tudo lá, Pod Vale do Ribeira, facinho para você encontrar. Deixar seus comentários aqui no YouTube, seguir o nosso canal aqui no YouTube. A gente precisa levantar um pouco mais de número de seguidores no YouTube. Temos bastante gente seguindo a gente, conversando com a gente pela TV, pelos canais no Instagram e no TikTok, mas a gente também precisa de você no YouTube para que a plataforma possa lançar ainda mais os nossos vídeos para que outras pessoas assistam. Então a gente precisa desse movimento também no digital. E agora nós também estamos lá no Spotify. Então você que é fã do streaming verdinho, gosta de ouvir as suas músicas lá, aproveite para seguir Pod Vale do Ribeira. Nós estamos lançando as 2 primeiras temporadas, nós estamos na 3ª aqui, mas estamos lançando as mais antigas, para que você possa acompanhar os programas que você perdeu, que você não tinha conhecimento ainda, reouvir as histórias maravilhosas das pessoas que passaram por aqui e chegar até aqui neste novo programa e ouvir estas novas pessoas nesta temporada de 2026. Beleza? Conto com você, tá? Vou estar de olho nas redes, hein? Ó, a gente tá ali ligado, entendeu? A gente tá aqui no programa, mas tá nas redes. E quando você aparecer por lá, vou ver que você curtiu, que você seguiu e a gente vai ficar mais feliz ainda. O que você acha? Não é não mesmo? É isso aí, Ira. É aquela coisa, deixa o like lá que é importante pra gente, né? Mete o dedão lá, deixa o like que é importante pra gente poder realmente alcançar mais pessoas nesse projeto do Pod Vale. E também, né, dentro do nosso projeto, nosso apoiador, Anamarca Serviços Náuticos, está sempre conosco aqui, patrocinador oficial aí desde a primeira temporada com o Pod Vale, então fica ligado porque a Anamarca estará agora em julho, tá? Então 19 de julho, a Anamarca estará aqui em Registro realizando curso de formação de condutores de arraias e motonauta. Então você ainda que não tem a sua famosa chá, fica ligadinho para poder fazer o curso, estar participando e conquistar sua habilitação náutica. Então, mais informações nas redes sociais, na marca Arraias, ou entre em contato conosco, né, pelas nossas redes sociais também, ou já deixe um comentário nesse episódio de hoje aqui, quero tirar minha Arraias, como eu faço, que a gente vai estar entrando em contato com você e repassando também para a equipe da Anamarca, tá bom? Então fica ligadinho que 19 de julho a equipe da Anamarca é em Registro, tá? E a gente aqui sempre fala, né, das pessoas especiais do Vale do Ribeira, né, Ira? É com muito orgulho, né, que a gente tem esse programa com pessoas incríveis que vêm trazer histórias sobre suas vidas, suas jornadas, né, Doug? E acrescentar, né, porque a gente tem muita coisa para perguntar também. Com certeza. E hoje, né, a gente está com uma pessoa de Pariquaraçu, uma pessoa especial também que entrou em contato com a gente, quis contar um pouquinho da sua trajetória para a gente e está aqui hoje para poder falar um pouquinho dele e do projeto dele. César, obrigado por ter aceito o convite também de estar aqui conosco hoje. É um prazer estar recebendo você. Boa noite, né? Boa noite. Eu quero agradecer pela confiança também. Agora que eu mandei mensagem, eu fui atendido de forma imediata. Eu acho que é um espaço muito bacana para a gente estar contando a nossa história, porque o Vale, por mais que seja... dizem que é pequeno, mas não tem nada de pequeno. Eu acho que é muito bom a gente contar a nossa história e a relevância da importância também, né, que a gente tem na vida das pessoas. Seja muito bem-vindo, obrigada, tá, por entrar em contato. Eu fico muito feliz quando as pessoas que assistem vêm falar com a gente, né, Doug? A gente comenta tanto para vir participar, quanto as pessoas que reconhecem a gente na rua, né? Então, é muito bom que você esteja aqui e contar a sua história, né? Eu estou curiosíssima, já tenho perguntinhas aqui para saber também. Você que está em casa, lembre-se, indique esse programa, siga as nossas redes sociais, deixe seu comentário sobre as histórias das pessoas que estão aqui, porque o César está aqui para responder muita coisa para a gente, né, César? Isso mesmo.
E César, para quem ainda não te conhece, né, aqui na região, fala um pouquinho, você é do Vale mesmo, não é? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Eu nasci em Pariquera, né? Eu nasci e cresci em Pariquera. E a minha infância foi bem de uma criança, como diz, típica da cidade, né? Brincando na rua, tudo mais. E eu costumo falar que a minha história, na verdade, tanto profissional, ela se deu início quando eu fui embora para Criciúma, Santa Catarina, né? Que isso foi em meados, quando estava com 15 anos aproximadamente. Fomos embora, meu pai tinha uma empresa de cesta básica, aqui estava muito fraco na época a questão financeira da empresa, e ele migrou para Criciúma, Santa Catarina. Então foi nesse primeiro momento que começou a dar esse choque de realidade, né? Porque o Vale é muito pequeno, Criciúma é uma cidade já em crescimento, né? E aí foi quando as coisas foram começando a acontecer na minha vida já profissional, muito cedo já. Por quê? Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Para mim, eu tinha tudo que entender o porquê das coisas, entendeu? Então, além de ser muito observador, sempre fui muito curioso. E do meu percurso da minha casa para a escola, eu passava por uma casa onde tinha uma varanda e tinha um monte de senhores assim nessa varanda, numa cadeira de roda. E todo dia eu passava ali, logo quando eu fui embora, e teve um dia que eu bati lá nessa casa e me falaram, aqui é uma casa de repouso, tudo mais. Isso eu tava com 16 anos já, de 15 para 16 anos. E eu perguntei, posso vir fazer uma visita? Pode. Aí fiz uma visita, me apaixonei, e eu perguntei, o que eu posso fazer para ajudar aqui? Pode cortar uma unha, pode ajudar numa medicação, pode dar uma comida. E nisso eu comecei a fazer um voluntariado. E adolescente, né? Isso. Diferente. 16 anos de idade. Que demais. E as coisas foram acontecendo de uma maneira muito rápida, né? Porque em menos de um ano ela já me chamou para entrar como menor aprendiz e pagando um curso de cuidador para mim, de idoso, né? Com 16 para 17 anos. Com 17 anos já finalizei meu curso de cuidador e já comecei a atuar fazendo como menor aprendiz, que era 20 horas semanais. Fiz lá e ela se propôs a pagar o meu curso de técnico em enfermagem. Comecei a atuar lá, né? Comecei a fazer o curso de técnico e trabalhando lá na casa de repouso. Começando com 15 anos, isso já era beirando 18 anos. Com 18 anos apareceu o alistamento militar. Sim. E lá tem quartel. Só que eu falei, não vai acontecer, né? Porque eram 580 jovens. Falei, vai entrar 300. Eu falei, não vou ser chamado. Fui chamado, né? E lá eu já entrei como atendente de enfermagem. Então, eu saí da casa de repouso, porém continuei fazendo o meu voluntariado nos meus tempos livres, nunca deixei de atuar, só que eu entrei como atendente de enfermagem. Então, já começou a tomar um corpo diferente, né? Com 18 anos, já outras responsabilidades. Aí, com 19 anos, eu acabei voltando, porque meu pai iria se mudar para Minas Gerais, por conta da empresa dele. Só que como a minha família é de cá, daqui de Pariquera, eu precisava fixar as minhas raízes para poder estudar, ficar mais tranquilo. Foi quando eu voltei para Pariquera, morei com a minha avó, durante a minha graduação, que foi de 2010 a 2014. Fiz a minha graduação, trabalhei no Hospital São José, São João, Lar dos Velhinhos, Cenevale, que é o Centro de Nefrologia do Vale do Ribeira. Trabalhei por 12 anos, que foi um aprendizado muito grande, né, uma área muito difícil, muito restrita de entrar. Lá eu fiquei até 15 dias antes da pandemia. Recebi um convite do município de Pariquera, da prefeitura. Entrei faltava 15 dias para iniciar o primeiro caso de Covid em Pariquera. Não no Vale do Ribeiro no geral, né? Recebi esse convite, aceitei. Fiquei durante 2 anos e meio, 3 anos na prefeitura. Saí e aí consegui focar 100% nos meus projetos, que já estavam em andamento, na verdade, né? Mas eu falo que a minha área, a minha vivência na área da saúde começou muito jovem, né? Muito jovem mesmo. Jovem. Demais. Que legal. E é engraçado que há um ano e meio atrás, eu fui para Criciúma para visitar, né? E eu fui lá no mesmo residencial e fui lá visitar eles. Que no mesmo legal. lugar, os mesmos donos, tudo mais. Não, e que visão, né? Sim. Que visão do empreendedor, do empresário, te dá a oportunidade, né? Sim. Fazer você se capacitar, né? Então, olha, né, como que Ajudar, a visão, né? Ajudar. A visão do empresário, do setor, como é muito importante para ele poder estar abrindo novas portas, né? Capacitando a mão de obra também para ele ali, né? Mas isso é muito importante, né?
Eu quero até agradecer a dona Fátima, né? A dona Fátima aí por ter abrido essas portas, né? E eu falo que é muito... E é engraçado que quando eu saí de lá, ainda falei pra ela, um dia eu vou ter a minha casa de repouso. Ela falou assim, não, você vai ter a melhor casa de repouso. Que demais. Então eu acho que esse incentivo, às vezes, é muito importante na vida da gente, né? E eu falo que o nosso projeto hoje, ele é muito especial, entendeu? Isso também, né, faz parte, assim, de você, né? Desde muito cedo você passou a observar e perceber isso, né? Você também falou uma coisa muito importante que eu acho que também tem muito a ver com a gente, com o nosso programa, né? Você falou sobre fincar raízes, né? De se reconectar com as suas raízes. Muita gente aqui do Vale saiu e voltou. Alguns estão meio voltando ainda, mas estamos aí, estamos voltando. Já fica direto, né? Não é? Eu queria entender um pouquinho, né? Saber um pouquinho como foi para você, né? Voltar para o Vale e, além de voltar, perceber também a sua necessidade de estar aqui, né? De colocar a sua profissão aqui no Vale. Eu falo que eu sempre fui muito apaixonado pelo Vale e pela minha cidade. Então, quando fomos embora, aquilo me doeu muito. E a gente muito novo, muito jovem, adolescente, aquela questão da adolescência também que pega muito, né? Por quê? Por que eu tenho que ir? Por que eu não posso ficar? Então, quando surgiu a oportunidade de voltar, eu não pensei duas vezes de iniciar, né? Só que, como diz, o Vale ele é muito restrito, são poucas oportunidades. Então, eu costumo dizer que as oportunidades que abrem para a gente, por menor que seja, a gente não deve desperdiçar, né? Então, eu falo que as oportunidades a gente deve agarrar com unhas e dentes. Tanto que a primeira oportunidade que apareceu quando eu retornei era no Lar dos Velhinhos. Então, eu vinha de Pariquera para o Lar dos Velhinhos. E não tinha ônibus que passava perto. Eu andava em torno de 20 minutos a 25 minutos para poder chegar até lá. Sim. Entendeu? Porque o ônibus para aqui no centro. É isso mesmo. Eu ia na pernada, eu ia andando até lá. E não tinha tanto ônibus também para Pariquera registro, não. né? Às vezes eu chegava em casa às 10 horas da noite. Porque saía às 7 horas do plantão. Então, assim, só que eu acho que quanto mais difícil são as coisas no começo, mais a importância de você lutar por elas, entendeu? Eu acho que quando tudo é muito fácil, você não dá valor para as coisas, né? Tanto que meu pai já é falecido, né? Faz 14 anos, e meu pai falava, César, hoje eu tenho condições de te ajudar, só que eu não vou te ajudar. Porque se eu te ajudar, você não vai dar o valor que você precisa. Sim. Então, isso foi muito importante. Na época, eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que trabalhar em 2 empregos para poder pagar minha faculdade, sendo que meu pai tem condições de poder me ajudar. E hoje eu entendo essa questão, porque hoje isso fez total diferença na minha vida como pessoa e como profissional. Entendeu? De ter trabalhado em 2 empregos para poder fazer a faculdade, de às vezes ter que dormir 2, 3 horas da manhã para acordar às 5, entendeu? Para dar conta de tudo. E hoje a gente está colhendo frutos aí daquela sementinha plantada há 15 anos, há 20 anos lá atrás, né? Nossa, e você desde novo lidando com pessoas... Sim. Lidando não, convivendo com pessoas mais velhas, desde novo já tendo esse aprendizado dessas pessoas, né? Uma coisa, porque assim, hoje o meu trabalho, eu falo que não é que eu perdi o amor por ele, mas não tem o mesmo sentimento, porque quando você, hoje eu trabalho mais na parte administrativa e financeira, é uma empresa, então eu tenho que fazer aquilo, eu não posso perder aquele sentimento do que me fez motivar a começar. Mas quando eu comecei era diferente, porque eu sentava, eu ficava horas e horas ouvindo, sabe? E todo fim de semana eu pegava um dos hóspedes daquela casa de repouso e levava na minha casa para almoçar comigo. Ai, que gostoso. Tinha dia completamente diferente de você estar ali em documento, e hoje né? eu fico trancado no meu escritório aqui, fui reunião, e estudando, e lendo, participando de curso, saio um pouquinho, converso com o outro, mas eu tenho que fazer a engrenagem andar, entendeu? Então hoje, o meu sentimento hoje não é de um colaborador, é do dono, entendeu? São 26 colaboradores da casa de repouso. Então são 26 famílias que dependem daquele sustento. Então tem um outro significado. Tem responsabilidade, né? E até mesmo na questão do acolhimento das famílias. Então hoje tomou uma proporção totalmente diferente, mas eu falo que o sentimento é o mesmo. É de resolver e acolher, né? E quando eu digo resolver, por exemplo, 10 horas da noite de um domingo, se alguém me liga, eu atendo. Não tem aquilo de falar, eu não posso te atender porque hoje é domingo, não. Minha esposa já está até acostumada comigo já. Vamos supor, a gente estava viajando, alguém me liga para resolver alguma coisa, eu paro tudo que eu estou fazendo, porque a vida foi a vida que eu escolhi. E são vidas, né? Não é um produto. Não. Sim. Então, é o que eu amo fazer. É solucionar, é acolher e solucionar questões pessoais de outras pessoas, né? Então, é o que eu amo fazer e é o que eu sei fazer de melhor. E como é
essa vivência, né, com essas pessoas, né? Essa troca de experiência. Você muito jovem, né, na época, né, e a gente falando de pessoas idosas, você está ali se relacionando com elas. Sim. Como que era a sua visão e a visão deles nesse momento? Era muito engraçado, porque assim, quando eu tinha 16 para 17 anos, eles me tratavam mais como neto do que como um funcionário, né? Tanto que muitas das vezes eles me confundiam até porque assim, a maioria das pessoas que estão numa casa de repouso, elas estão ali com problema cognitivo ou relacionado à demência, Alzheimer, então muitos me chamavam de filho, de neto. Então isso, quando você é muito novo, você tem que aprender também a colocar, entre aspas, limites também da parte profissional, e isso eu fui aprendendo muito novo, né? Igual, muitas das vezes você acaba misturando, porque eu era muito novo. É muito afeto também, é um relacionamento muito próximo. Mas isso eu fui com esse passar do tempo construindo melhor essa questão desse limite, mas eu sempre fui muito apegado a essa parte da terceira idade. Para um adolescente ter começado, é muito difícil. É muito. E é porque eu sempre fui ligado aos meus avós, né? Dona Rosinha, que eu vim morar com ela, tudo meio. E eu sou apaixonado pela minha avó. Então, acho que essa paixão, ela fez eu ter essa ligação muito cedo. Uma né? sensibilidade, muito grande. E conta pra gente, então, um pouquinho, né, pra quem tá assistindo, sobre a criação, né, da sua empresa, como que ela funciona aqui no Vale. O Home Care, ele começou a tomar forma já durante a minha graduação. Então, estamos falando de duas empresas, né? Isso. 2 empresas que são suas, aí você abriu aqui no Vale... Sim. E aí agora você atende Vale. Isso. E como que aconteceu? Eu estava no segundo ano da graduação, né? E começou a ter essa ideia. Qual que era a ideia? A gente tem o Hospital de Pariquera e aí muitas pessoas procuravam um cuidador para acompanhamento hospitalar. E eu sempre fui uma pessoa que eu não queria ficar preso a um hospital 12 horas por dia, tendo que sair daqui para ir para outros, porque a maioria dos meus colegas hoje tem 2 ou 3 empregos. Eu não queria essa vida para mim, eu queria uma liberdade financeira para aproveitar minha família, para ter essa liberdade. Então, né? Uma vida social também. Uma vida social também. E aí foi nessa ideia que eu pensei, nossa, por que eu não monto uma agência de cuidador ou um home care? E na época, os meus colegas de graduação, até do meu trabalho, falaram assim, César, o Vale do Ribeira não comporta isso é um serviço muito caro. Aí eu comecei a pesquisar e eu não achava nenhuma agência, só achei uma que era de um colega da graduação, não da minha sala, de outro curso, que era Iguape Ilha Comprida. E eu falei assim, sabe de uma coisa? Olha o tamanho do Vale, por que só tem uma empresa dessa aqui? A necessidade, né? E eu trabalhava do lado, né, do hospital. Eu falei, não, eu vou começar a empreender nessa parte como enfermeiro, né? E como não era enfermeiro ainda, eu comecei como técnico. Então, o que eu fiz? No meu horário de intervalo, que era 1 hora, eu montei o CNPJ, a empresa, muito caseiro mesmo, porque era um início. Sim. Na hora do meu intervalo, ia lá distribuir. Como eu tinha carta livre para entrar no hospital, eu entrava e entregava para todos os acompanhantes. Depois, no final do meu turno, em dias alternados, eu colocava nos carros também. Em questão de 1 semana, eu já estava com em torno de 5 a 8 a 10 acompanhamentos hospitalar. Que maravilha. Só que aí o que aconteceu foi um segundo passo. Então eu falo que toda empresa, para ela ter um crescimento, ela tem que ter uma reorganização. Então eu comecei a sentir falta do quê? A pessoa tinha alta para ir para casa, só que não tinha esse acompanhamento a domicílio. César, você também faz esse acompanhamento a domicílio? Não, eu só estou fazendo só acompanhamento hospitalar. César, você faz esse acompanhamento a domicílio? Eu falei, não. No 6º mês eu falei, eu vou ter que mudar isso. Para você ver como a demanda tem, né? Sim, isso há 14 anos atrás. Nossa. E eu só cuidava em Pariquera. Só que começou a equipe primeiro em Pariquera. Aí eu não batia os meus horários porque eu tinha faculdade, eu tinha Cenevale que eu tinha que cuidar e tinha a parte administrativa. Foi quando eu comecei a selecionar pessoas para começar a fazer os plantões. Né? Aí começou a surgir uma equipe pequena. Só que começou a ter um diferencial, porque o Hospital do Vale do Ribeira é referência no Vale do Ribeira. Então a pessoa vai sair dali, não vai só para Pariquera, e vai para Registro, vai para todas as cidades. Sim. Foi quando eu comecei a tomar, com 1 ano a 2 anos, eu comecei a pensar, eu tenho que expandir. Para qual cidade eu vou começar a expandir? Então eu comecei Registro e Jacupiranga. Fixei por 6 meses a minha equipe ali, depois eu fui abrindo um leque maior. Com 6 anos, de 6 a 8 anos, eu comecei a atender todas as cidades do Vale do Ribeira. Né? Então, e aí eu comecei também a abrir cursos, né?
Comecei a abrir curso de cuidador de idoso, primeiros socorros. Aí começou aquele processo, abrindo oportunidade para outros, isso né? Mesmo. Então, Legal. hoje eu estou na minha 6ª turma de curso de cuidador de idosos, que eles estão agora fazendo estágio na minha casa de repouso, né? Já são mais de 50 pessoas formadas pelo curso da Inovar Home Care. E o que comprova mais ainda a necessidade, né, no Vale, Sim. né? Como as pessoas de fora e às vezes até a gente aqui dentro, né, acaba não entendendo, a gente se coloca naquela caixinha de, pequenininho, né? A gente já falou isso, né, Douglas? E não tem nada de pequenininho, coitadinho, não. Somos trabalhadores, temos nossas necessidades. Né? E aí, além do seu lado de empreender, as pessoas precisam desse serviço, Sim. né? Tipo assim, você está levando um serviço oferecendo algo que nós estamos precisando. Sim. O Vale precisa. Tanto que a ideia dos cursos e do curso de cuidador, ele veio por conta da demanda, porque muitas pessoas me procuram, mas não têm a formação, eles têm a vivência do que um cuidador de idoso. Uhum. E eu precisava de pessoas mais técnicas com o curso de cuidador. Então, eu montei toda a minha vivência dentro de um curso. Então, eu montei uma apostila de 160 páginas, montei toda uma estrutura para o curso, com certificado e tudo mais, e estruturei o curso para poder ministrar essas aulas. Hoje eu faço aulas presenciais e online com o estágio na clínica, né? Supervisionado, tudo certinho. Legal, isso né? é bom. E o que acontece, com 10 anos, aí teve algumas procuras de Curitiba, para poder alguns pacientes de lá. Aí apareceu alguns profissionais de lá querendo um home care e tudo mais, e aí a gente começou a franquear, né? Só que eu não queria perder a mão totalmente da minha empresa, então foi quando a gente sentou e conseguiu bolar um jeito para que eu continuasse ainda na captação e na parte estrutural que eu já montei, e a pessoa ela só faz a parte de organização de equipe, visita do paciente, e mesmo assim eu ainda consigo manter a mão ali do que está acontecendo e tudo mais. E aí há 1 ano a gente começou na Baixada Santista também, já com pacientes fixos e tudo mais. Que maravilha. Muito bom, hein? Muito bom. Essa questão de você expandir, né, a região, né, como a gente falou, a demanda é muito grande, né, principalmente na Baixada Santista, que se for pegar, tem uma demanda muito grande. No Vale, né, praticamente só o Lar dos Velhinhos que registra, né, e a gente não conhece outro local desse para poder receber as pessoas, então vê que realmente fica muito restrito, né, e aí aquela coisa da demanda que as pessoas procuram e vocês estão aí para isso, né? E agora em relação a outra empresa, que essa é para você, né, atender as pessoas do domicílio, e agora a sua empresa para estar recebendo essas pessoas. Fala um pouquinho para a gente também. Então, qual que é a história da Casa de Repouso? Em 2021, né, um pouco antes da pandemia, eu já estava me organizando para Casa de Repouso, só que como é um investimento muito alto, você não consegue fazer isso da noite pro dia, você tem que ter uma organização. Então, tinha uma pessoa que eu conheci, que a gente se conheceu na época da pandemia, eu já era diretor da vigilância, e a gente sentou, ele falou que tinha essa mesma vontade, ele era médico na época, e a gente bolou a primeira empresa, né, que foi o Lar do Cilar, né, começou em 2021, eu fiquei com essa sociedade e até 2023. Aí a gente veio a separar a sociedade, e aí depois de um mês eu abri 2 casas de repouso, em 2023, em junho de 2023, com novos sócios, em Registro e Pariquera. Depois de 3 meses, nós éramos em 5 sócios. Aí saíram 2, depois de 3 meses, e aí agora os meus 2 outros sócios saíram em agosto. Estavam com outros projetos, né? Até mandar um abraço para eles, muito queridos. E aí eu tô tocando sozinho desde agosto, né? Então agora sou sozinho mesmo. Sim. Sozinho não, eu e minha esposa que me dá toda a base. E isso é muito bom, porque eu falo que uma sociedade é um casamento. Só que é pior que um casamento. É complicado, não é fácil. Não é fácil. Então, Sociedade não é fácil. Não é fácil, entendeu? Quem viveu sabe. Então, assim, eu falo que depois que você tem o seu próprio negócio, dificilmente você parte para uma sociedade. Só que eu precisava de uma sociedade para iniciar a minha casa de repouso, né? Então, hoje o Lar do Cilar, ele foi extinto, ele não funciona mais, ele fechou
se eu não me engano, tá? Em agosto do ano passado, em novembro, foi fechado. As 2 unidades? Não. A minha eu migrei para Pariquera. Entendi. Mas a Lar do Celular era só uma em Pariquera, que era do meu antigo sócio. Então, ele era meu, entre aspas, concorrente. Eu não vejo concorrência nessa parte. E vou ser bem sincero para você. É diferente igual a Avenida de Pariquera, que tem 10 lojas de roupa. Eu não vejo que existe concorrência, porque cada um tem um jeito de atender o público, cada um tem seu público. Tem o seu público. E é bom que tenha mais, né? Entendeu? E eu vejo que pessoas que trabalham do mesmo segmento que você faz com que você cresça melhor como profissional, como atendimento. E tanto que eu sinto essa falta de ter mais pessoas trabalhando com isso, entendeu? E aí eu pergunto pra você também, né? Somando isso que você tá falando, você tá os treinamentos, né? São 2 empresas, mas você dá um treinamento para as pessoas trabalharem isso. Como é que a pessoa... Quais são os requisitos? Como é que a pessoa se envolve com você? Uma pessoa que quer trabalhar com isso, quer começar a desenvolver nesse formato que você tem. Eu sei que aqui no Vale, a área de saúde sempre foi muito forte, de enfermeiros, técnicos de enfermagem aqui, né? Sempre foi referência o hospital e as pessoas que trabalham aqui. Mas para ir para esse lado, como que você está, né? De ser um parceiro, ser um concorrente parceiro. Sim. Como que a pessoa faz? É porque assim, ó, hoje, qual que é a grande dificuldade que eu digo da casa de repouso? Primeiro lugar, é você achar um espaço para isso. Sim. Porque dentro de uma casa de repouso tem todas umas leis que têm que ser respeitadas, tanto pelas leis federais e regionais, né, no caso municipal. Então, você pegar uma casa de repouso e você adaptar uma casa normal para uma casa de repouso é um passo muito grande. É um custo muito alto, né? É um custo muito alto. É que o processo, muita adaptação você tem que fazer dentro do espaço. Tanto né? que agora a gente tem que fazer uma nova adaptação que saiu muito alto. Tanto que a gente está fazendo em 8 meses e a gente está finalizando agora. Entendeu? Então, assim, são custos muito elevados que, assim, para você conseguir não é da noite pro dia. Entendeu? Então, assim, hoje a grande... Por que tem poucas casas de repouso? Até mesmo municipais. Por conta dessa situação. Tanto que no nosso novo projeto, né, que a gente tá elaborando, começou a dar agora nesse primeiro semestre, a gente comprou uma chácara em Pariquera e vai construir a segunda filial do zero. A gente vai manter a nossa primeira e a gente está construindo a nossa segunda filial do zero, porque a nossa ideia é montar uma estrutura voltada para aquilo. Nada de... Já é um projeto específico, isso, né? Nada de você pegar e ficar adaptando, né? Não, é uma coisa que é funcional para aquilo, entendeu? Então a nossa ideia é a gente ser referência não só no Vale do Ribeira, como no estado de São Paulo. Né? Aí o pessoal fala assim, nossa César, você mira a bola muito, você sonha muito. Eu falei, gente, sonhar pequeno e sonhar alto dá o mesmo trabalho. Eu tô achando incrível. Verdade. Eu tô achando incrível. Dá o mesmo trabalho, entendeu? Sim. E eu prefiro sonhar alto. Sim, entendeu? sim. Eu já vim do zero. Então, aonde que eu estou hoje, eu tô ótimo, mas eu quero mais. Incrível. Entendeu? Eu quero mais. Não, e é pensando também, saindo também dessa caixinha, né, que a gente fala, né? Sim. Que, por que tem que ser no Vale? No Vale tem que ser menos do que no outro lugar. Porque em São Paulo e Curitiba vai ser super top e aqui não. Mas eu quero que as pessoas de fora venham pra cá. Exatamente, entendeu? incrível. Por que não? Porque olha o que o Vale do Ribeira tem, gente. Tem praias lindas, lugares fantásticos para se visitar. Por que não pessoas que queiram vir da grande São Paulo, de Curitiba para cá? Se aposentar aqui, ficar aqui. É isso mesmo. E a gente tem tudo para oferecer isso. Eu acho que nós, como crias daqui, a gente tem que valorizar o nosso espaço. Com certeza. Entendeu? A gente tem que valorizar, incentivar e acreditar, principalmente. Então, é isso que eu tenho para mim, sabe? Hoje eu tenho 37 anos e eu vejo que eu tenho um potencial muito grande de crescimento ainda, né? E é isso que eu quero. Esse projeto do nosso residencial novo, ele tá para uma construção vai começar ano que vem, em torno de 3 a 4 anos de criação, né, de construção, porque eu falo que não é só construção em si, questão de mobiliário, tudo mais. Então eu coloquei uma média de 5 anos, né, porque é um projeto muito grande. E aí você tem a questão também das leis, né? Sim. Que aí, né, essa questão, principalmente vigilância sanitária, saúde, envolve muitas questões que você tem que estar ali, né? Sim. Regras que você tem que cumprir, né? Além de toda a estrutura física, também no dia a dia, né? Eu falo que o segredo de qualquer empresa é você ter pessoas capacitadas para te ajudar a chegar em tal determinado ponto. Ontem mesmo, eu estava numa reunião
com 2 engenheiros que me dão assessoria e mais o Renan que vê toda a parte de vigilância, leis. Então, assim, eu entendo um pouco, só que ele é a pessoa que me dá esse direcionamento. Sim. Então, eu acho que você ter o sonho é ótimo, mas você ter pessoas capacitadas para te fazer chegar lá de um jeito seguro e com mais confiança é o ideal, Com entendeu? certeza. Igual eu quero até mandar um abraço pro Renan, pro Rafael, que é o nosso engenheiro, que tá comigo desde o começo. É igual, ó, eu preciso, igual na casa de repouso lá, eu quero esse projeto aqui. Ele me mandou já alguns esboços, já tô avaliando, não, quero mudar isso dá pra mudar? Não dá? Não dá por causa disso aqui. Tá, então a gente senta, discute. Então, assim, eu sonho e ele me coloca um pouquinho, ele vai me segurando. Ele e a minha digníssima que tá ali do lado, que veio comigo também, né? Porque eu falo que eu sou igual um balão. Eu vou subindo, aí tem que ter alguém que vai me pipa, puxando. né? Tem que fazer assim. Parece alguém aqui também, né? A gente Nossa. também é bem Mas assim, eu acho né? que isso é muito importante, sabe? Tanto que às vezes ela fala, calma, César, mas você acha que é o momento? Eu falei, não, é o momento sim. Aí ela fala, mas como que você vai fazer? Então ela sempre pergunta, assim, ela sempre me coloca um pouco na realidade, mas eu nunca deixo de querer sempre alguma coisa a mais, entendeu? Sim. Eu nunca gosto de ficar confortável. Nossa, pra mim tá bom aqui, eu vou ficar assim. Não, eu sempre quero inventar alguma coisa. Entendeu? E maturidade, né? Sim. Você já tinha essa inspiração, essa sensibilidade, Sim. né? E estar envolvido com pessoas capacitadas é conseguir colocar essa sensibilidade em prática, Sim. né? Pensar no melhor para essas pessoas, pensar no melhor para o Vale, né? E eu falo que hoje a nossa equipe, né, tanto do home care que atende a domicílio, tanto na casa, principalmente na casa de repouso, é muito importante, né? Nós temos médico, nutricionista, pedagogo. Quando juntam um caso, acontece um caso diferenciado, nós juntamos a equipe, vemos o que é melhor para ele. Nós temos coordenadores de dia, tanto à noite, 24 horas. Então, nós conseguimos estruturar uma empresa, que é uma empresa, para dar uma assistência 24 horas para um cliente, né? Eu não costumo chamar de paciente, porque ele é um cliente, ele é um hóspede. Ah, ele está internado? Não, ele não está internado. Ali é a casa dele. A gente está dando total segurança e atendimento para ele, né? Então, eu vejo que é uma área que está em grande expansão por conta da nossa realidade atual. Com certeza. Né? Eu vou dizer por mim, eu tenho 2 irmãos, os 2 não têm filhos. A minha irmã tá com 34, meu irmão tá com 30. Eu tenho 3. Então, assim, eu já fui um pouquinho mais Alguém vai sobrar aí, né? Alguém vai sobrar. Então, assim, hoje as pessoas estão tendo poucos filhos, então as pessoas estão envelhecendo mais também por conta da questão da terapia, da Sim. tecnologia. Então, a longevidade tá cada ano maior. Há alguns anos as pessoas viviam até 60 anos. Sim. Hoje, 60 anos, a pessoa tá trabalhando ainda. Então, tá produzindo. Então, hoje as pessoas estão vivendo com 80, com 90 anos, Sim. né? Então, por isso que eu falo que esse serviço, ele tem esse crescimento muito grande por conta dessa demanda da longevidade, né? Você falou de cliente, eu ia te perguntar isso. Quem é o seu cliente? Quais são os serviços, né? A gente estava conversando aqui no off, né? Tem coisas Sim. que eu também não sabia. A gente acha que o home care é só para uma coisa, mas Sim. para várias coisas. Quem são seus clientes e quais são os serviços? O home care, ele começou com, eu falo que é o nosso carro-chefe, que é atendimento à terceira idade. Só que com o tempo eu fui vendo outros leques de atendimento. Vamos supor, César, eu tô em casa, tive uma infecção urinária, preciso tomar um antibiótico na veia em casa. A minha equipe vai até na sua residência para fazer o antibiótico, claro, com uma prescrição, tudo certinho, a gente dá esse atendimento, Sim. né? César, o meu pai tá fazendo tratamento de quimioterapia 3 vezes por semana para Santos, precisa de uma pessoa que vá até com ele e volte. Pesadíssimo fazer A isso. gente tem uma equipe que faz esse tipo de Que bom. atendimento, acompanhamento hospitalar. Vamos supor, César, eu quero uma pessoa para dar banho no meu pai todos os dias, porque eu não consigo, porque eu tenho uma hernia de disco. A gente tem uma pessoa para fazer só esse procedimento. César, a minha esposa, ela vai ganhar bebê daqui a 2 meses, eu quero uma doula, que é uma pessoa que acompanha toda essa questão do nascimento, as orientações de amamentação. Eu tenho uma pessoa da equipe para fazer esse atendimento de gestante também. Que legal, hein? Muito, César, muito importante. eu tenho medo de dar banho no meu filho, que acabou de nascer. Eu quero uma pessoa para me ajudar pelo menos uma semana, até eu estar com mais confiança. Eu tenho essa pessoa para fazer isso também. Então, com o passar dos anos, a gente foi se adaptando para a demanda também que acontece. Tanto que agora temos técnicos de enfermagem que estão trabalhando na questão também do autismo, né? Vamos supor, César, o meu filho vai para a escola de manhã, só que à tarde tem que trabalhar. Eu quero um técnico em enfermagem ou uma pessoa que seja voltada para essa questão, para cuidar, para dar as medicações e tudo mais. A gente também tem.
né? Então a gente vai trabalhando conforme o crescimento da demanda e desse leque, porque é um leque muito grande de atendimento. Tanto que os cursos também partiu dessa questão, porque vinha muitas pessoas pedir emprego, só que, poxa, César, mas eu não tenho curso, só tenho a vivência. Então, poxa, mas por que eu não faço um curso, então, para poder auxiliar essa demanda e também aumentar a minha questão de lucratividade também? Sim, com certeza. Como fizeram com você, né? Sim, quando te deram curso, isso mesmo. né? O processo se repete, né? Se repete, repete. expandindo o conhecimento, né? Sim. Legal. E eu falo que o conhecimento, igual o curso, fui eu que montei toda a parte de primeiros socorros, atendimento, e eu coloco até uma parte de captação de cliente também. Como eu começo? Igual, você se formou, você está com o certificado na mão, meu Deus, e agora? O que eu faço? Que eu faço? Para onde eu vou, Para onde né? que eu vou? Então eu ensino a pessoa para ela montar um MEI, os contratos que eu uso, eu também repasso para essas pessoas legal. também para ela começar. Eu ensino o que é o CLT, o que é o MEI, como que eu devo me inserir nesse mercado de trabalho, como que eu devo começar a divulgar o meu serviço. Então também eu ensino a pessoa a começar a trabalhar. Aí o pessoal fala, poxa, Zé, mas você está ensinando a pessoa a ser sua concorrente. Eu falei, gente, não tem concorrência. Porque a minha empresa é uma agência de cuidador, a pessoa ela tá trabalhando sozinha, entendeu? Então, assim, quando uma família me procura, porque ela não quer ter o trabalho de ter que selecionar uma pessoa. Sim. Porque você imagina a minha responsabilidade. Eu tô selecionando uma pessoa para trabalhar na sua casa. Na sua certeza, família, é no uma seu responsabilidade meio muito grande, ali, né? Tanto uma pessoa que precisa muita de um responsabilidade. acolhimento muito grande. Tanto que hoje nós temos algumas bases de contratação. Eu tenho uma pessoa que ela olha os currículos, pega as indicações, a pessoa não tem nenhuma experiência, liga na escola para falar com o responsável. Como que era essa pessoa aqui? É Ela tem o perfil explosiva, para não é? isso? Nossa, Não legal, legal. Importante, entendeu? muito importante. Isso é muito importante. Então eu falo que a empresa ela foi crescendo por conta desses cuidados mínimos e com esses detalhes, entendeu? Porque eu acho que o que faz a diferença hoje, como qualquer outra empresa, é ter esse cuidado. É você olhar onde você está falhando e você parar e pensar, opa, vamos parar um pouquinho, vamos analisar. Legal, Entendeu? muito bom. E qualquer pessoa pode fazer o seu curso, assim, Qualquer como você pessoa. falou, a pessoa tem, sei lá, Aptidão. 50 anos, mas trabalhou a vida inteira e agora quero me profissionalizar. Nessa turma eu tenho pessoas Então, hoje a média de pessoas que me procuram são de 30 a 60 anos. Pessoas que Legal. então já trabalham mesmo. É isso mesmo. Que legal. Ou até mesmo pessoas que, vamos supor, 50 anos não podem fazer tanta força, mas eu posso fazer um acompanhamento no hospital. Isso que eu falo, o leque de opções dentro de um cuidado é muito grande. Sim. Entendeu? Minha mãe trabalhou como cuidadora de idosos sem ser certificada. Sim. Na época não tinha, muitos anos, muitos anos. Mas eu lembro dela falar muito numa época, num passado, em que os idosos acabam se cuidando, as pessoas acabam se cuidando, porque não tinham um treinamento, né? Sim, é isso mesmo. E é muito legal hoje ter, porque tem pessoas que têm aptidão mesmo, né? Tem essa visão como E você o curso teve. de cuidador ele é muito bom porque ele dura 2 meses. Rápido, E né? o curso de técnico em enfermagem é 2 anos e meio, uma graduação é 5 anos, né? Então eu falo que se você quer saber se você tá bom, se você quer mesmo cuidar daquilo, você faz o curso de 2 meses. Esse é o ramo que você realmente quer seguir, né? Depois você vai Vai se expandindo. aperfeiçoando. Igual eu fiz o curso de cuidador, auxiliar de enfermagem, técnico, graduação, né? Após isso, eu não fiz mais nenhuma especialidade. Eu fiz cursos livres, voltados ao que eu queria trabalhar. Atendimento a famílias, geriatria, mas cursos muito pequenos. Porque eu via que a minha demanda de trabalho era tão grande que eu não queria ficar 2 anos estudando para uma pós. E para mim... E você tá empreendendo, né? Você tá fazendo outra coisa agora, né? Então, para mim, os cursos livres seriam mais importantes, entendeu? Focado mais nessa parte do empreendedorismo mesmo. Para você até funciona melhor que a sua equipe faça essas outras especializações que vão mesmo. fazer o atendimento, enquanto você tá cuidando do administrativo. É isso né? mesmo, é isso mesmo. Porque, igual A eu falo, saudade, né? A lagriminha, né? Ai. mas não tem jeito. Aí eu fico lá na minha salinha lá e eu fico produzindo dali mesmo, né? Aham. E Mas hoje, que bom, e hoje você eu moro vive na isso. rua do lado da clínica. Aham. Legal. Outra andando- vantagem do Vale, né? Porque essa ao mesmo vantagem. tempo que você tá no administrativo, mas você tá ali na sua cidade, você tá do lado de tudo isso, você vai montar uma chácara, você vai estar lá, É isso mesmo. né? No seu trabalho, no seu Tanto ambiente. que nessa chácara, a nossa casa é na frente e a chácara que vai, e a legal. casa de repouso vai ser no fundo, porque ela dá de fundo na lateral para outra rua. Então a minha casa vai estar na frente e a casa de repouso atrás.
Que Então, bairro ali em Periquera? É ali, bem no começo. Que é perto do centro que você tá ali, né? No Jardim das Acácias. Porque sei, Periquera, sei. na verdade, é aquela coisa. Você dá um passo, tá no bairro. Então é tudo muito próximo, né? Sim. Mas é no Jardim das Acácias, fica pertinho do centro também, bem localizado. Dá 5 minutinhos de carro do hospital regional. Muito legal. Você Legal. vai estar com a sua chácara, com essa equipe, cuidando dos idosos, com seus filhos crescendo ali dentro Sim. desse trabalho, já nesse ambiente humanizado, até sem falar humanizado, que deveria ser natural isso, sim. né? Mas sim, a gente perdeu esse contato, Perdeu. né? Eu digo que perdeu por conta hoje da nossa rotina, porque a gente vive numa rotina assim muito frenética, né? Então eu falo que a gente perdeu, entre aspas, essa humanidade, assim, por conta dessa loucura, porque às vezes você começa a trabalhar igual na pandemia, eu começava às 7 horas da manhã, parava às 7, 8 horas da noite, ia trabalhar nas minhas outras empresas, eu ia dormir 2 horas da manhã. É isso mesmo. Eu vivo, sabe, assim, eu trabalho com tecnologia, eu estou nesse resgate, Douglas, que tá assim. Tô buscando ela pra ficar aqui, mas E obrigada, meu amigo, porque olha, eu tava pior ainda, hein? Meu Douglas conseguiu, foi a pessoa que trouxe o balão também, entendeu? Sim. Ira, tá demais aí, isso vale, é muito bom também. Vamos deixar, o papo tá muito bom, galera. Vocês estão vendo aqui, o assunto é muito interessante, a gente não quer parar, mas a gente tem que deixar o Sérgio também tomar uma aguinha, né? E a gente vai falar da Anamarca, né? Que vocês já conhecem. A equipe da Anamarca está com o Podvale sempre aqui. Então, você que ainda não tem sua habilitação, né? A famosa chá, e quer conquistar sua habilitação, entre em contato agora mesmo pelas redes sociais, na marca Arraiz ou aqui com o Podvale, para você poder tá se preparando para poder curtir seu momento de lazer. Como a gente está falando aqui, né? O Vale do Ribeira tem uma área muito grande para você ter uma condição de vida agradável, tranquila e poder conquistar o vale inteiro. Então, para navegar com segurança e tranquilidade, tem que estar habilitado. E para estar habilitado é com a Anamarca. Então, quer tirar sua habilitação? Entre em contato agora mesmo com a gente ou com a equipe da Anamarca, para você já se programar para o próximo verão que está pertinho aí de começar, né? Então, dia 19 de julho, tá? A equipe da Anamarca estará aqui em Registro, realizando mais um curso de formação de condutores de Arraiz e Motonauta. Então, fica ligadinho. Não sabe como fazer? Entre em contato agora, tá? Mande a mensagenzinha pelas redes sociais da Anamarca, do Podvale, pessoal minha, ou então comente aqui no episódio de hoje, quero fazer esse curso, Douglas, como que faço, tá bom? Então, fica ligadinho que agora a gente vai colocar um vídeo da Anamarca e já voltamos. Voltando agora com o César, vocês estão escutando, né? Vozes aqui, mas é a filha do César que está aqui conosco, com a esposa do César, se divertindo um pouquinho, conhecendo o estúdio. César, fala um pouquinho de números aí. Como que é esses números da equipe? Como que é o número dessa casa que você tem lá, né? Para receber essa galera? Como que está hoje sua capacidade? Está toda ocupada, não? Conta um pouquinho pra gente. Dá para nós começar a falar um pouquinho do home care, né? Sim. Que o home care hoje nós alcançamos... Então,
temos que tocar num assunto um pouco mais delicado também, foi a questão da pandemia, né? Com certeza. Antes da pandemia, eu cheguei a ter entre 28 a 32 clientes, que são números bem expressivos. Durante a pandemia, baixou para 8 clientes. Porque estava todo mundo em casa, então após... E o medo, a né? própria família também ficava ali, né? Então, e você imagina, na época eu cheguei a ficar com em torno de 106 colaboradores. Na pandemia chegou a ficar com 18, 15. Nossa, que diferença, impacta demais. Impactou muito. Nossa. Tanto que Com na certeza. época eu falei, meu Deus, e agora? Será que vai acabar? Uhum. Então, assim, foi muito preocupante, muito. O que me salvou salvou financeiramente que eu tava com Os cursos. isso, com os cursos e também como diretor da vigilância, né? E aí o que acontece? 2023, eu falo que todo empresário tem os seus altos e baixos, e 2023 foi eu falo que teria tudo para ser um ano mais difícil, mas eu falo que foi o melhor ano da minha vida. Por quê? Em 2023, eu fui mandado embora da vigilância por questões questões mesmo de serviço, de que as ideias não estavam batendo mais, não estava dando muito certo. Porém, sou muito grato à administração atual que ainda está lá hoje, porque me abriu portas que eu estou aproveitando essas portas até hoje, Sim. porque eu tive contato com todas as prefeituras de todas as cidades, me abriu muitas portas, entendeu? Não foi porque não deu certo que eu não sou grato. Pelo contrário, sou eternamente grato. E eu assumi uma responsabilidade que nunca ninguém passou, que foi junto com o diretor de saúde, que foi o Dorival, né? Então, assim, aprendi muito com ele. É uma pessoa muito experiente, me abriu muitas portas. E aquele momento eu tinha se encerrado aquele ciclo, né? Junto com esse encerramento de ciclo, na época eu estava casado também, se encerrou o meu casamento também. Então, foram várias situações, uma atrás da outra. E depois a minha sociedade acabou. Isso foi de janeiro até maio. Então, você imagina. A turbulência Vários foi ciclos grande. sendo encerrados, hein? E aí o que aconteceu? Eu sou o tipo de pessoa que eu venho de um exemplo que é o meu pai, que eu nunca vi meu pai reclamar de nada, nunca. E meu pai só teve até segunda série, e quando meu pai veio a falecer, meu pai tinha uma empresa, assim, já bem constituída, sabe? Mesmo sendo semi-analfabeto, né? Eu nunca vi, nem nos meus piores... Eu não sabia quando meu pai tava bem e quando não tava, porque ele não deixava nunca transparecer. Essa geração era bem difícil. Né? Entendeu? Então, aqui eu pensei, meu Deus, né? Eu tô recomeçando do zero em todos os sentidos, pessoal e tudo mais. Mas esse lugar não me pertence, eu não quero isso pra mim. E depois de um mês, eu encontrei meu sócio. E, na verdade, esse meu sócio já queria ter entrado naquela primeira sociedade da Casa de Repouso, porém não deu certo. Eu bati na porta dele, fiz um convite pra ele e aceitou. E eu falei assim, aqui tá a minha chance de retomada, né? O home care começou de novo a crescer. Hoje não estou no mesmo patamar que voltou, porque hoje nós temos uma média de 25 clientes. Não, depois de anos ainda não retomamos a mesma qualidade. Isso no Vale do Ribeira, não estou contando para outras regiões. E montamos as outras casas de repouso, que hoje é a Golden Valley, né? Em julho de 2023, tive a chance de começar o namoro, né, com a minha digníssima, né? Que eu falo que hoje... É a pessoa que... Eu fico até emocionado em falar que é a pessoa que é o amor da minha vida, que é graças a ela que eu consegui enxergar o brilho em mim mesmo, sabe? Na minha capacidade, em poder retomar os meus projetos, e foi a pessoa que me deu total apoio, entendeu? Em falar, não, César, você consegue, por que você não tenta de novo, não foca de novo? E foi a partir desse ano que minha vida, assim, tomou uma proporção e decolou de um jeito que eu consegui estar melhor 1000 vezes do que eu estava vivendo naquela vida, sabe? Pessoal e profissional. Tanto que hoje a minha casa de repouso, eu nunca, na minha vida, imaginar que eu estaria sozinho na minha sociedade, com um novo projeto, isso com 3 anos de construção. Tô com a minha pequenininha do segundo casamento. Minha esposa tá grávida de novo, né? Vai nascer agora Ai, da parabéns, Lorena. pais. Parabéns, Vai nascer a mamãe. Lorena agora em agosto, Mais uma né? menininha. Mas são os amores, são as minhas meninas. Eu falo que são as minhas meninas.
E eu já aviso que eu sou faixa preta de jiu-jitsu também, tá? Já se preparando, né? Então, Por aí, assim, quem futuro. pensa né, alguma coisa aí, ó, claro. pense bem, né? O meu mestre esteve aqui nos últimos episódios, Eduardo. Ah, sim, É o meu mestre, Dudu. Eu sou da grande academia abraço ao Dudu, deles, né? grande abraço. É um parceirão Everton, aí. Eduardo. É um parceirão da Ribeira Plus aqui É também, isso sempre tá nos mesmo. eventos da Ribeira Plus, o Dudu, É isso então mesmo. um abração lá pra Sou ele faixa lá. preta do professor Eduardo, do mestre Legal. Eduardo. E eu falo que. Que inspiração isso- da vida, né? Que Sim. coisa, né? Você dava suporte para outras pessoas, Sim. né? Literalmente trabalhando ali com pessoas que precisavam de uma alimentação. Sim. E aí, quando você precisou de um suporte, a sua esposa veio, né? Como apoio emocional é tudo nas nossas vidas, né? É o que eu falo, sabe? Às vezes, muitas pessoas, eu falo muitas pessoas porque todo mundo sempre passa por algum momento difícil, ou profissional, ou pessoal, familiar. E o meu pai sempre deixou uma lição muito importante para mim, que não importa a dificuldade que você esteja passando, sempre veja o lado bom da situação. Não importa o que seja, não importa. Sim. Sempre tem um lado bom. Aí você para pensar, nossa, mas aonde tem um lado bom? Naquele primeiro momento, talvez você não consiga enxergar. Mas depois, com o tempo, isso é questão de maturidade. Você consegue pensar, enxergar com outros olhos, né? E eu vejo que 2023 foi um ano muito... tinha tudo para ser um ano muito difícil, mas eu digo que foi o melhor ano da minha vida. Sabe? Foi um ano que eu consegui me ter aquela resiliência de você falar, não, eu quero mais, eu não quero estar onde que eu tô agora, eu quero mais. E foi um ano de reconstrução, depois de 2024, 2025, 2026, de muito trabalho. E eu falo que hoje eu tô colhendo essa plantinha ali, esses frutos que eu plantei em 2023, Sim. sabe? E foi muito difícil, mas depois desse apoio que eu tive, tanto familiar quanto da minha esposa hoje, né? E eu consegui reconstruir tudo que eu tinha perdido pelo caminho, porque a casa de repouso, com o termo da sociedade, chegou a pensar em falar assim, será que eu quero continuar mesmo? Será que não? Sabe? Mas eu vi que eu nasci pra isso, sabe? Eu não sei fazer outra Legal. coisa, entendeu? Sim. Tanto que muitas pessoas falam assim, César, por que você não faz medicina? Eu falei, gente, porque eu amo ser enfermeiro. Nossa, mas médico ganha mais. Eu falei, gente, mas não é o ganhar, é você amar o que você Sua faz. vida, Com certeza. Né? Que Entendeu? demais. E hoje a minha vida eu não sei fazer outra coisa, entendeu? Eu tive outras empresas já, paralelo a essas, já inventei outras coisas também, entendeu? Eu tive uma empresa já, até com outro sócio, que era a Pé de Vale, né? Que era de Uber, né? Ah, sim. A gente trabalhou em algumas cidades do Vale do Ribeira. Então você teve até experiência para ter Sim, certeza. sim, Não, que eu amo é isso aqui mesmo. E na né? verdade eu saí por conta que quando eu assumi totalmente a questão da Golden Valley, da casa de repouso, eu falei, não, eu tô abraçando muita coisa, não tô conseguindo focar. E até mesmo a questão familiar, né? Porque você tá com muitos projetos e você também precisa principalmente dar atenção para quem é sua base. E eu via que eu tava deixando um pouquinho de lado, não deixando de lado, mas estando mais cansado, Sim. entendeu? Foi quando eu abri mão da Pé de Vale, né? Que hoje são outros donos, para poder focar diretamente no que eu sei fazer e o que eu sei fazer de melhor. Legal, legal. E aí, o projeto novo, fala um pouquinho pra gente como tá nessa estruturação. Você falou Sim. que aí é em torno de 5 anos para estar. Isso, esse projeto novo, a gente vai agregar todas essas leis de capacidade e tudo mais. Hoje a minha casa de repouso, ela tem capacidade para 23 hóspedes. A gente já está entrando num processo de ampliação dessa casa de repouso que já está agora. Com esse novo processo, ele vai para 32 hóspedes, né? E depois ela tem capacidade para mais hóspedes ainda. Só que a gente está fazendo uma coisa mais gradual. Eu sempre fui muito pé no chão nessa parte de organização financeira e tudo mais. Sim. A casa de repouso nova, que está no projeto do zero, ela tem capacidade para 40 hóspedes. Então, futuramente, a nossa ideia ia estar com 2 casas com abordagem para 80 clientes. Legal, 40 isso, é um número expressivo. bem expressivo, né? Para a região aqui, né? Para poder. E muitas pessoas perguntam, César, você aceita paciente desacamado, com sonda? O que eu costumo dizer? Nós acolhemos pessoas com grau 1, grau 2 e grau 3 de cuidados. César, mas qual que é a diferença? Grau 1 é quando o cliente faz tudo sozinho. Precisa de uma
de uma supervisão da enfermagem para que não tenha acidente doméstico, que tome as medicações na hora certa e que tenha um acompanhamento ali de qualidade 24 horas por dia. Grau 2, quando o paciente tem muita dificuldade de andar, ou é cadeirante, ou tem um déficit cognitivo, que é relacionado diretamente a delírio, que é Alzheimer, e por aí vai. E quando é grau 3, quando a pessoa está acamada, com sonda, com úlcera, então são esses 3 níveis de cuidado que a gente atende hoje, que são todos, na verdade, né? Sim, é uma área muito grande, né, para fazer atendimento, né? É uma área muito É grande. muito importante isso, né, porque realmente a demanda da região é grande, né? E como a gente falou aqui, você disse muito bem, a qualidade de vida da nossa região, né, traz, não só no Vale, mas hoje no Brasil todo, aí, né, a qualidade de vida está se melhorando sempre, e aí as pessoas estão ficando cada vez mais velhas, né? Então, realmente precisa de estar esse suporte, essa equipe pronta para atender, para receber e está atendendo. E César, como que faz as pessoas para poderem entrar em contato com você, para poder estar tirando essas informações, de repente para se capacitar, de repente para virar um cliente? Como que faz para entrar em contato contigo? Então, hoje nós temos as nossas mídias sociais, né, que é Inovar Home Care e a Golden Valley. Geralmente as pessoas entram pelo site ou então diretamente as mídias sociais. Aí também a gente trabalha com panfletagem, diretamente a gente deixa a cada 3 meses eu monto um ciclo de divulgação. A cada 3 meses eu pego uma equipe de panfletagem e deixo no Hospital São João, São José, clínicas odontológicas, a gente faz por cidade, entendeu? A gente faz uma estratégia de divulgação onde meus clientes podem estar ali comparecendo, farmácias, Sim. entendeu? Então a gente faz um processo de divulgação nesses pontos estratégicos. Muito legal. César, sua jornada é muito inspiracional, viu? Muito legal te ouvir, conhecer seu trabalho. Apesar da gente chamar tudo isso de empreendedorismo, eu também vejo como um trabalho social mesmo, né? De trazer de volta para a sociedade tudo que você aprendeu. Você começou lá atrás observando, percebendo pessoas idosas, depois você recebeu instrução, passou instrução, você traz a sua família. Isso faz muito parte para mim, é uma coisa muito de essência do valente mesmo, sabe? Da pessoa que é do Vale do Ribeira. Eu sei que pessoas em outras regiões também valorizam o seu território, né? Mas esse programa aqui, ele é especificamente para isso, então saiba que foi muito, muito gratificante ouvir você. E queria ouvir de você também, nós queremos saber de você, quando você descansa? Primeiro, quando que você descansa? E quando você descansa, onde que você vai com a sua família, com a sua filha? Onde que você vai descansar para que a pessoa que esteja assistindo, além de ser inspirado pela sua história, se inspirar também pelo seu lazer? Eu gosto muito de natureza, né? Foi antes de ontem, chegou umas 5 horas da tarde, aí eu falei pra minha esposa, eu falei assim, vamos dar um pulinho ali? Eu falei assim, ali onde? Lá na praia. A gente foi lá pra Ilha Comprida, ver o pôr do sol. Que legal. Aí saiu daqui 5 horas, chegamos lá no pôr do sol, a bebê, depois eu vou mandar um saúde pra vocês, ela andando na praia, assim, curtindo, gente, foi coisa maravilhosa. A gente ficou 15, 20 minutos. Mas já foi o suficiente para repor as energias, conversar um pouquinho, sair um pouquinho daquela rotina. Então, nós gostamos assim de praia, dessa parte de natureza, sair um pouquinho para dar uma volta em Cananéia, Iguape, Ilha. É o que a gente gosta de fazer nos nossos momentos ali mais livres, né? Sim, e o privilégio que a gente tem, né? Eu postei nas minhas redes, assim, ó, final de expediente. Aí a gente tava indo pra ilha. Ficamos 20, meia hora, mas ela brincou um pouquinho na areia, na água, já voltamos. Então, assim, eu falo que o Vale proporciona isso. Com certeza. A gente mora no paraíso, gente. E o paraíso é nosso. E o paraíso é nosso. Sim, a nossa região aqui é muito grande, né, em questões de natureza aí. Então, ó, baita dica que o César deu é o seguinte: sexta-feira, tá assistindo o Pod Vale? Já arruma a bolsa, se arruma e vai curtir o final de semana no Vale do Ribeira. Vem pro Vale, quem é de fora, e quem é do Vale vai curtir praia, caverna, cachoeira, trilha, rio, clube. Tem muita coisa para você fazer aqui, turismo de aventura. Então, a dica, hein? Sexta-feira, assiste o Pod Vale, depois já se prepara, vai para Ilha Comprida, como o César falou, Cananéia, e conheça todas as cidades do Vale. Tem muito roteiro turístico aqui, legal para você curtir e aproveitar.
Então, fica ligadinho que vem muito mais papo legal aqui no PodVale. E César, eu queria agradecer, né, a sua presença, ter participado aqui com a gente. Foi um prazer te conhecer pessoalmente, conhecer seu projeto. É um projeto muito importante para a região, né? Como a gente falou, a demanda é muito grande. Então, realmente é um projeto muito importante. Sucesso, tá? E quando quiser voltar, a gente está aberto aqui para conversar. E quando abrir também lá, quiser convidar a gente para falar, a gente vai lá visitar também, conhecer o projeto. Com certeza. Vai ser um prazer a gente estar recebendo. Queria que você também reforçasse suas redes sociais para as pessoas poderem entrar em contato com você. Bom, mas obrigado por ter aceito o convite. Quero agradecer, né, por aceitar a minha proposta, porque eu me autoconvidei, na verdade, porque igual nós estávamos conversando no off aqui, que nós, no empreendedorismo, a gente tem que colocar o nosso rosto na nossa marca. Sim. Nem só isso, mas como eu falo que a minha história profissional com a minha pessoal, elas estão interligadas. Então, para as pessoas entenderem o que é a casa de repouso, tem que entender quem é o César. Quem é o César enfermeiro, o César é empresário, empreendedor, né? E quem é a minha base também, que tá ali do ladinho, né? Tá ali do ladinho é a minha base. Essa alegria lá, a sorrisão dela. Vem cá aparecer. Eu já tava querendo pegar faz um tempo já aqui. Ai, que linda! O tio é feio, né? Tio é feio, não vem não. Então, é isso aí, pessoal, a princesa. Quero agradecer vocês, né? E quero agradecer o espaço. Eu costumo dizer que é uma área muito, muito gratificante de trabalhar, não é uma área fácil, né? Eu falo que existem muitos julgamentos, e igual as pessoas às vezes falam assim, nossa, César, se fosse depender de mim, você nunca ia ter uma casa de repouso, que eu nunca ia colocar um ente meu numa casa de repouso. Eu falei, gente, eu não tô aqui para julgar qual que é o seu motivo. O seu motivo eu tô aqui para acolher. Com certeza. A casa de repouso entra como uma casa de apoio e não de uma casa de julgamento. Então, todo mundo tem uma escolha, e eu falo que a minha escolha é ajudar, é acolher e ajudar, né, da melhor maneira possível, né, independente de qualquer motivo, né, e isso que é não tem problema. E isso é muito importante, né. Quero mandar um abraço para todos os meus colaboradores, né? Tanto da Inovar quanto da Golden, para todos os meus clientes, para todos os meus familiares que acreditam no nosso trabalho, porque eu falo que a gente não faz nada sozinho, né? O César é só um sonhador. Mas sem as pessoas que investem nesse sonho comigo, não seria nada possível, né? Sim. E tá aqui hoje falando um pouquinho do meu trajeto, dos meus projetos, Obrigado. Aquela madeira dela. Então, é igual eu falo. E também, né, agradecer principalmente a minha esposa, porque é a minha base. Eu falo que sem ela eu não seria metade da pessoa que eu sou, do homem que eu sou, do profissional que eu sou, e dizer que eu amo ela e ela é o amor da minha vida. Aí sim, né? Show de bola. Vai chorar, né? De novo. Chorou de novo. Boa. A gente adora lágrimas nesse programa. A Douglas chorando também. A gente já chorou aqui várias vezes. Sim. Eu falo que família é tudo, é tudo. Com certeza, com certeza. Que prazer estar nesse programa, Doug. Eu adoro as pessoas emocionadas, porque eu acho que quebrar essa quarta parede, né, que na verdade não é quarta parede, mas quebrar isso é justamente mostrar para as pessoas o quanto nós somos pessoas. Sim. Né? E o quanto a gente tá aqui por isso, porque somos pessoas, né? É um relacionamento. Todo o trabalho, tudo isso aqui existe porque existe esse relacionamento. Eu não estaria aqui se não fosse a amizade de Sim. Douglas comigo, nós não estaríamos aqui na Ribeira Plus se não fosse a confiança das pessoas aqui. Inclusive, equipe Ribeira Plus, vocês, estão nos nossos corações. E são de parabéns também, uma equipe muito atenciosa. Atenciosa, Demais. profissionalíssimo, né? Estão de parabéns. É isso aí, galera. César, obrigado novamente, tá? É um prazer estar recebendo você aqui. E tá recebendo vocês aqui também conosco, tá? Então fica ligadinho nas redes sociais, né? A gente vai estar lá nos nossos cortes. Se inscreva, como a gente já falou, no nosso canal. Compartilhe com os amigos, vizinhos, parentes, que esse episódio é muito importante para chegar mais informação para toda a galera do Vale e do mundo. Então, galera, é isso aí. Uma ótima sexta a todos, um ótimo final de semana. Um grande abraço, valeu!